Pessoal, eu vou fazer aqui um texto, é um texto que eu gosto muito, esse tipo de texto que vocês sabem que eu gosto de fazer, textos curtos, mas de reflexões profundas, e o título desse texto de hoje é O Bordado. Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu me sentava no chão, brincando perto dela e sempre lhe perguntava o que ela estava fazendo. Ela respondia que estava bordando. Todo dia era a mesma pergunta e a mesma resposta. Observava seu trabalho de uma posição abaixo de onde ela se encontrava sentada e repetia: Mãe, o que a senhora está fazendo? Dizia-lhe que de onde eu olhava o que ela fazia me parecia muito estranho e confuso. Era um amontoado de nós e fios de cores diferentes, compridos, curtos, uns grossos e outros finos. Eu não entendia nada. Ela sorria, olhava para baixo, gentilmente me explicava: Filho, saia um pouco para brincar e quando terminar meu trabalho eu chamo você, coloco-o sentado em meu colo e deixarei que veja o trabalho da minha posição, está bem? Mas, com toda aquela curiosidade infantil, eu continuava a me perguntar lá de baixo: por que ela usa alguns fios de cores escuras e outros claros? Por que eles me parecem tão desordenados e embaraçados? Por que estavam cheios de pontas e nós? Por que não tinham ainda uma forma definida? Por que demorava tanto para fazer aquilo? Bem mais tarde, quando eu estava brincando no quintal, ela me chamou. Filho, vem aqui, sente-se em meu colo, quero lhe mostrar uma coisa. É claro que fui correndo, louco para ver a sua obra acabada. Eu sentei no colo dela e me surpreendi ao ver o bordado. Não podia acreditar. Lá de baixo parecia tão confuso e agora, vendo de cima, vi uma paisagem maravilhosa. Como podia ser? Então minha mãe me disse: Filho, vendo de baixo tudo parecia confuso e desordenado, porque você não via que na parte de cima havia um belo desenho. Mas agora, olhando o bordado da minha posição, você sabe o que eu estava fazendo. Muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito: Pai, o que estás fazendo? Ele parece responder: Estou bordando sua vida, filho. E eu continuo perguntando: Mas está tudo tão confuso, pai, tudo em desordem. Há muitos nós, fatos ruins que não terminam e coisas boas que passam rápido. Os fios são tão escuros, por que não são mais brilhantes? O pai parece me dizer: Meu filho, ocupe-se com o seu trabalho, descontraia-se, confie em mim e eu farei bem o meu trabalho. Um dia colocarei você em meu colo e então você vai ver o plano da sua vida da minha posição. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá certo. É que estamos vendo o avesso da vida. Do outro lado, Deus está bordando. Eu desconheço a autoria desse texto tão lindo e que nos faz refletir, né, sobre os aspectos da vida. Eu acredito que são tantos nós, de fato, são tantas cores escuras muitas vezes, um emaranhado, uma confusão, coisas que num primeiro momento são tão inexplicáveis, a gente não consegue entender ou alcançar, né, o porquê de certas coisas. Mas essa saidinha para brincar um pouco e se desligar um pouco, se desligar que eu digo, dar um tempo para a mente e para o coração, é importante até para que a gente tenha condições de lidar melhor com as coisas, até de enxergar soluções onde num primeiro momento não parece haver saída. Quando eu digo nós não temos a visão do todo, talvez esse texto traduza um pouco do que eu quero dizer. A gente vê a coisa de uma forma muito... A gente vê realmente do avesso. Eu gosto dessa analogia. A gente vê do avesso. A gente não tem a visão daquilo que está sendo bordado, né? Para quem já viu, né, um bordado e olha nessa parte que o menino olhava de baixo, realmente é uma confusão que não dá para imaginar ali que possa sair algo de aproveitável.
Mas quando tudo está pronto, né, e aquele bordado se completa, a imagem realmente, né, os trabalhos são maravilhosos. Eu acredito que essas pequenas reflexões servem para nos trazer alento, conforto, clareza, para que a gente possa tomar fôlego diante dos desafios da vida e entender que não há nada fora de um plano maior. Que Deus, esse Deus que habita em nós, age em nós o tempo todo. O que nos falta muitas vezes é confiar no nosso próprio Deus. É confiar na vida. A vida é muito sábia. A espiritualidade é muito sábia. Existe uma harmonia em tudo aquilo que acontece muito grande. Então eu acredito que se a gente conseguir de alguma forma passear pela vida, confiando que a gente, no primeiro momento nós estamos lidando com o avesso, mas que em breve nós vamos ter acesso, né, à verdadeira imagem, isso pode nos ajudar a trilhar a nossa jornada com um pouco mais, realmente, de tranquilidade. Veja, gente, todo mundo tem isso na vida. Como eu costumo dizer, não existe uma única alma que não esteja vivendo um desafio nesse momento. Todos estão. Seja numa área só, seja em várias áreas, não importa. É tempo de transição e tempo de transição pede reforma, pede, antes de mais nada, né? Reflexão, introspecção, mudanças profundas, cura, pede iluminação de sombras, pede um olhar sincero, mas gentil para consigo mesmo. Olhar para a gente, no olhar só da crítica, da condenação principalmente, né, do julgamento e da condenação, o julgamento acaba fazendo parte, porque você precisa avaliar as coisas e emitir um julgamento, mas a condenação é que a gente precisa de fato evitar. Quantas e quantas situações, não é? Nós vivemos na vida que se desenharam de uma forma tão inexplicável e às vezes tão temerosa, ou que nos colocaram diante de sentimentos de medo, de dúvida, de frustração, de derrota, de fracasso, mas que depois se mostraram os grandes impulsionadores das nossas vidas. Quantas vezes a gente achou que tudo estava dando errado e, na verdade, o bordado estava se desenhando. Deus é um artista. É só olhar para a obra dele, né? Toda ela. Seja a nível universal, que é o todo, seja a nível multiversal, se essa palavra existe, seja a nível universal, seja a nível planetário. Olha a grandeza da obra de Deus só neste planeta. Olha a grandeza da obra de Deus na sua criatura, no ser humano. Olha a máquina que é o corpo humano, a perfeição dessa engenhoca que recebe a nossa alma para que a gente possa cumprir nosso plano. Vocês já pararam para pesquisar o funcionamento do corpo humano? Para observar a perfeição? Curiosidades, inclusive, sobre o corpo? Eu indicaria que vocês o fizessem. Porque realmente é fruto de uma, vamos dizer, de uma mente, né? A mente divina, de uma mente que a gente não tem condições de alcançar a inteligência, né? No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? A resposta é a inteligência suprema.
Talvez seja a resposta que mais se aproxima, porque realmente é uma inteligência inalcançável para criar toda essa obra que a gente não tem condições de dimensionar. E toda essa obra, inclusive nós, somos construídos com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. E nessa construção, inevitavelmente, a gente passa por percalços, por desafios, que muitas vezes nós escolhemos no nosso próprio plano de almas, mas quando nós estamos aqui, obviamente, a gente não tem esse entendimento. Aliás, a gente custa a aceitar que, né, muitas vezes a gente tem elaborado um plano de alma onde nós tenhamos aceitado ou pedido para passar por certas coisas, mas à medida que você vai evoluindo e realmente vai estudando e vai observando e principalmente à medida que você vai refletindo e vai sentindo no teu coração, você constata que é real, que nós pedimos sim. E se a gente pediu, mais uma vez eu repito aqui, é porque nós sabíamos numa consciência mais expandida que nós teríamos condições de lidar com isso. E se nós temos condições de lidar com isso, a gente segue. Não há o que temer, de fato. Confiar nesse Deus que borda, confiar no nosso Deus, confiar em si, na sua capacidade de agir, de pensar, de falar, de fazer, né? de saber. Confiar nas habilidades a serem desenvolvidas, confiar na sua capacidade, acreditar no seu merecimento, né, em receber coisas boas. Isso é fundamental, gente. Como é que a gente quer receber coisas boas da vida se a gente não se sente merecedor? Como é que a gente pode... É o que eu falo, não adianta você pedir ou você cocriar e não se sentir merecedor. Ah, eu não mereço. Não merece mesmo não. Esse pensamento furreco não merece mesmo não. Eu mereço, eu recebo, eu aceito, eu agradeço. Deus é abundante, somos um com essa fonte. Aliás, Deus é abundância, né? Somos um com a fonte, consequentemente, somos essa abundância. Eu acredito que quando nós pudermos acessar de fato as nossas capacidades, aquilo que o ser humano tem condições de realizar, a gente vai se surpreender demais. É um raciocínio simples. Se a gente entende que o cérebro humano é utilizado em 5% da sua capacidade e já realiza tanto, imagine, quando nós tivermos condições de utilizar a sua capacidade total, mesmo a nossa consciência, que aí é mais, eu acho que é ainda mais abrangente, não é? Se com uma consciência limitada a gente já tem um poder de cocriação, de superação, de entendimento, de assimilação tão grande, imagine quando a gente puder acessar uma consciência maior. Gente, há muito que se realizar, há muito por vir. Aliás, o melhor está por vir, eu não tenho a menor dúvida. Que a gente entenda esse bordar de Deus na vida da gente, mas que a gente também faça um exercício de bordar a própria vida. É preciso tomar posse de si, pegar lá o negocinho que faz bordar, que eu não sei o nome, vocês me desculpem, e bordar a nossa vida. Afinal de contas, Ele nos colocou aqui e nos deu as possibilidades, todas elas, de construção, de cocriação, que a gente tome essas ferramentas nas mãos,
assuma o nosso poder e faça um bordado de acordo com a nossa consciência, com o nosso universo, com o nosso querer, com o nosso sentir. Sabendo que esse nosso bordado também é parte integrante do bordado de Deus. Tá bom, minha gente? Hoje eu deixo essa reflexão aqui para vocês, tá bom, crianças? Amanhã tem mais. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.